Eu sou o missionário Joel, este é o canal Filadélfia Genuína. Hoje estamos aqui com o presidente da União Sul, o irmão Edson Custódio, para nos ajudar. É com muito prazer que estamos estudando o quarto tópico dessa importante lição. Tem por título Não Importa se é Verdade. Que fortes apelos condenam uma tendência perigosamente comum em nossos dias? Realmente existem apelos que são positivos e outros tendenciosos, não é? Como nós podemos ver isso aqui, irmão Edson? Interessante que este tópico ele vai falar sobre um assunto rotineiro, aquilo que acontece de forma muito natural na vida do ser humano, mas nós precisamos vencer alguns hábitos que são ruins e precisamos estar sempre na presença do Senhor. Tanto é que aqui o texto mencionado é o de Salmo capítulo 15, menciona a experiência do próprio Davi, que já tinha uma experiência com Deus, mas Davi sentiu a necessidade de uma experiência mais íntima, mais próxima de Deus. E por isso ele inicia o Salmo dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ao Davi usar essas palavras, ele faz referência não àquela união periódica com Deus, mas uma união constante, ininterrupta. E a partir deste momento, então Davi agora descreve algumas tendências que precisam ser vencidas, e nós que queremos também estar na presença do Senhor, precisamos estar atentos para vencer essas tendências. Quais são elas? O texto diz: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Veja que a tendência do ser humano é muito forte para difamar, para falar mal do outro, para usar a língua para destruir, para prejudicar. Isto é muito fácil, é uma tendência do ser humano. Mas aqui Davi diz que somente aqueles que vencerem essa tendência é que vão habitar no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, e vão morar no monte do Senhor. E depois Paulo, confirmando isso, ele disse o seguinte: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então esse deve ser o comportamento do cristão. Ele precisa vencer tudo que é prejudicial, tudo que afasta o cristão de Deus, para que possa estar em paz com Deus, possa estar também em paz com os semelhantes, e assim futuramente possa também ter o privilégio de morar com o Senhor nas alturas. Muito bem. Eu vou ler só essa parte inicial da notinha. A língua que se delicia com o mal, a língua sussurrante que diz: conte e eu espalharei. Quando é algo bom, deve ser espalhado, mas quando é algo que não é verdade, isso a pessoa deve se conter. Não é isso, irmão? É verdade. E aqui o texto prossegue dizendo que aquele que faz isto recebe a condenação do apóstolo Tiago, de que é incendiada pelo inferno. Olha, então, essa língua que é usada para o mal, ela é incendiada pelo inferno. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa língua, porque a língua é um pequeno membro, mas ele domina todo o corpo. E depois Tiago faz uma comparação: a língua é como um fogo, apenas uma pequena chama pode incendiar uma floresta toda. Vamos agora à pergunta B. Aqui fala de 7 pecados, não é? Que o livro de Provérbios, o sábio Salomão nos diz, não é?
cita como abominações ao Senhor. Quantos deles estão ligados às nossas palavras? É impressionante quando nós olhamos a lista dos 7 pecados que são abomináveis, que Deus odeia, e aí destes pecados nós destacamos aqui a língua mentirosa, o coração que maquina pensamentos perversos e a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha que interessante. Então vamos contar. Língua mentirosa 1, o coração que maquina pensamentos perversos, também está associado a palavras. Sim. A testemunha falsa que profere mentiras também, são 3. Sim. E o que semeia contendas, são 4. Exato. Então dos 7 pecados nós encontramos 4 que estão associados à palavra, à nossa língua, à nossa comunicação. É por isso que nós precisamos dar uma atenção especial às nossas palavras. E para poder controlar as palavras, nós precisamos também controlar o nosso pensamento. Pensar nas coisas lá do alto, naquilo que edifica, contemplar a Cristo e sua palavra, porque desta forma nossas palavras serão puras, serão refinadas e serão úteis. Só tem uma parte aqui que fala assim, olha, porque quando se semeia a maldade, tem uma parte que diz assim, mãos que derramam sangue inocente. É através dessa maldade que muitas vezes ocorrem esses males, né? Quase sempre antes de um crime vem o pensamento maldoso. Coração que maquina pensamentos perversos. Exatamente. Então vem o pensamento mal. Esse pensamento ele é transformado em palavras. Exato. E em seguida até no próprio crime. Exato. Então é por isso que a fonte precisa ser pura. Se nós purificarmos a fonte, as ações também são puras. Mas se nós não purificarmos a nossa fonte, então corremos o risco de praticar esses pecados que são abomináveis e que Deus odeia. Muito obrigado, meu irmão. Um prazer tê-lo conosco, tá? E que Deus abençoe a sua vida e que um dia possamos estar no céu junto com essas pessoas que estão escutando e vão aceitar essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos também. Desejo que as ricas bênçãos de Deus possam acompanhar a cada um de vocês. Amém. Deus seja com todos.